Se as autoridades hoje, no dia de hoje, dissessem para você, ou você para de pregar, ou você será preso, qual seria a sua resposta? Então, lá quando eu concluir a história dele, eu vou voltar e fazer essa pergunta e você vai pensar e escreva nos comentários qual seria a tua resposta. Será que seria fácil dizer, eu vou preso por amor a Jesus? Será que você teria essa coragem de deixar sua família? Será que você teria essa coragem de ir até as últimas consequências pelo nome do Senhor? Então é algo a se pensar. E é esses exemplos que nós temos que mirar na persistência e na coragem dessas pessoas que serviram ao Senhor. Muito bem, então nós vamos falar do John Bunyan. Nós precisamos falar um pouquinho sobre o contexto da história onde aconteceu, onde ele viveu. Ele nasceu na Inglaterra, então assim, no geral, eu posso dizer que o período ali, depois da Reforma Protestante, que inicia não só com Martinho Lutero, mas na verdade nós tivemos muitos homens que se levantaram antes do Martinho Lutero, falando, tentando expor as verdades bíblicas, que liam a Bíblia, inclusive muitos monges, muitos padres, muitas pessoas que a partir da leitura da palavra começaram a ter sua vida modificada e começaram a contestar muitos absurdos que existiam naquela época. Tiveram muitos pró-reformadores, aliás, pessoas que vieram antes do Martinho Lutero, e Martinho Lutero, então, para nós, protestantes, cristãos, seria um marco divisor. Qualquer evangélico hoje pode ser denominado a partir dos protestantes. Então, Martinho Lutero ele vai começar um processo de reforma na fé religiosa na Alemanha. E isso e lá na Alemanha, como ele teve o apoio de muitos príncipes alemães e pela vontade de Deus, ele não foi morto, ele conseguiu dar andamento aos seus ensinos. E a partir dali, nós tivemos em vários lugares, vários países da Europa, pessoas então, homens direcionados por Deus, que foram muito importantes no caminho da reforma. O que era a reforma? Na verdade, era contestar tudo aquilo que a Igreja Católica estava pregando no momento, que se distanciava da fé em Deus. A liturgia, muitas coisas erradas que estavam acontecendo naquele período, inclusive a venda de perdão de pecados. Então, muitos lugares da Europa foram surgindo reformadores. Nós tivemos vários de grande importância. E na Inglaterra, onde nasceu aqui o nosso John Bunyan, aconteceu um processo um pouco diferente. Em 1534, o rei Henrique VIII vai decretar o ato de supremacia. O que era isso? O rei Henrique VIII, ele era casado com Catarina, mas Catarina havia dado sua filha às mulheres para ele, e ele queria um filho homem para seguir no trono da Inglaterra. Então, o que ele fez? Ele pediu para o Papa anular o casamento, e o Papa se recusou a anular o casamento dele. Então, não com objetivos religiosos, mas com objetivos políticos e objetivos próprios do próprio rei Henrique VIII, ele vai decretar, ele vai romper com a Igreja Católica. E aí ele vai se colocar no lugar de chefe da igreja. E vai começar um processo na Inglaterra, que é uma reforma que vai transformar essa igreja na igreja anglicana. Então hoje nós conhecemos vários locais, a igreja anglicana, ela se assemelha muito na sua estrutura, na sua forma, com as igrejas católicas, com toda a maneira como ela está disposta, mas na verdade isso começou a acontecer na Inglaterra em função do rei Henrique VIII. Então ele se casa com Ana Bolena, que era aquilo que ele pretendia fazer. Ela continua dando filhas mulheres, e aí ele vai acusar ela no futuro de traição, vai mandar decapitar ela, vai seguir casando e casa mais 3, 4 vezes. E apenas uma das mulheres dá um filho homem para ele e vai continuar toda essa situação. O que acontece então? Dos herdeiros dele que vão subindo ao trono após a morte do rei Henrique VIII, vão continuar dando prosseguimento a essa reforma, que foi a reforma anglicana. Diferente do que o Martinho Lutero estava fazendo na Alemanha. É uma igreja que ela está vinculada ao Estado. Então, o chefe da igreja, quem administra ali, era o rei na época. E ele que fazia, então, que determinava o que vai ser, o que o credo ia funcionar nesse período.
Então, ali na Inglaterra teve nesse período muitos problemas, muitas divergências, havia ainda muita força do catolicismo. Então, dos herdeiros dele que assumiram o trono, nós tivemos, o primeiro foi Eduardo, filho dele, foi o filho homem que nasceu, não durou muito tempo no trono, prosseguiu um pouco mais a parte da reforma anglicana. Depois dele, a primeira filha dele, que foi Mary, chamada Mary Sanguinária, porque ela perseguiu muitos protestantes na Inglaterra. Ela era católica, na verdade, ela trouxe de volta o catolicismo para a Inglaterra, e depois dela assume, então, Elizabeth I. E a Elizabeth I, ela vai dar prosseguimento, então, vai organizar essa igreja como a igreja anglicana lá na Inglaterra. Mas o que está acontecendo em relação a isso? Nós temos a igreja católica que está fazendo o que nós chamamos de contra-reforma, que são movimentos que estão acontecendo para impedir que a reforma tenha prosseguimento. E esses movimentos, dentre eles nós temos a Inquisição, que matou muitas pessoas, que muitos foram torturados e mortos, queimados na fogueira. Então, os seus escritos muito nessa situação aí acontecendo. Não só isso, como várias situações que estão ocorrendo para barrar a reforma protestante. Mas, ao mesmo tempo, Deus tem levantado homens inspirados para seguir essa reforma, seguir lendo a Bíblia e fazendo o seu comentário e fazendo a sua análise. Dentre eles nós temos Calvino, que ele nasce na França, mas ele vai migrar para a Suíça, e lá ele vai dar prosseguimento à reforma que também está acontecendo na Suíça, a reforma protestante. E aí vai se dividir. Na Inglaterra, as pessoas que vão seguir os ensinos de Calvino, basicamente, a teoria de fé de que Calvino está defendendo, são os puritanos. Na França, os que vão seguir da linha teológica de Calvino são os huguenotes. E na Escócia, os que vão seguir na linha de Calvino são os presbiterianos. E ao mesmo tempo nós vamos ter a Igreja Reformada sendo fundada na Holanda. E na Holanda e na Suíça nós vamos ter o surgimento dos anabatistas e depois os batistas, que vão se dividir futuramente, vão se transformar nas igrejas que nós conhecemos hoje. Mas tudo isso para dizer para vocês que na Inglaterra, quando o John Bunyan ele nasce, ele vive, está acontecendo um conflito muito grande. Por quê? Porque naquela época, os reis, na Inglaterra principalmente, eles criaram a reforma. Eles montaram a reforma e formaram a igreja anglicana. E o que houve? A partir de então, a igreja oficial, que poderia ser, que as pessoas poderiam frequentar e viver suas vidas, teria que ser a igreja anglicana. Então, futuramente, dos herdeiros, dos que sobem ao trono depois da Elizabeth I, então tem Tiago, Eugênio I, depois vem Carlos I. O que o Carlos I faz? O Carlos I ele vai impedir que a reforma continue prosseguindo. E vai brigar muito com os puritanos. Por quê? Por que puritanos? Porque eles queriam purificar aquela igreja que tinha começado a reforma. Então, aquela reforma anglicana ela tinha começado e os puritanos queriam que a reforma não parasse como ela estava, mas queriam que a reforma fosse purificada, ou seja, que a teologia fosse modificada, que o artigo de fé único fosse a Bíblia, que as regras de fé não fossem aquelas regras, que a igreja não fosse, que o Estado não fosse o único a interpretar as escrituras, que essa igreja anglicana não fosse a única a interpretar as escrituras para que as pessoas pudessem ouvir. E os puritanos começaram então a brigar com Carlos I por causa disso. E o Carlos I começou a tentar dizer que ia ter um período de tranquilidade, só que depois ele começa a fazer justamente ao contrário. Ele vai lançar situações, nesse momento aqui, que vai ocasionar na dissolução do parlamento. Porque lá na Inglaterra havia nesse período o rei e o parlamento, ou seja, as pessoas que governavam, faziam parte da nobreza daquela época, estavam ali. E o que o Carlos I vai fazer? Ele vai dissolver o parlamento. E o parlamento, em sua maioria, era puritano. E o rei era anglicano. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma guerra civil na Inglaterra. E é nesse momento que vai surgir o John Bunyan.
Então vai acontecer uma guerra civil na Inglaterra, onde os puritanos e os anglicanos, para quê? Para que houvesse liberdade religiosa. E que nesse tempo os reis então não permitiam que acontecesse. Principalmente aqui nós estamos falando do caso da Inglaterra. Então o John Bunyan, ele nasceu no ano de 1628, ele era de uma família muito pobre, ele era de uma localidade de Bedford, na Inglaterra, de uma família pobríssima, ele teve pouca escolaridade, ele praticamente aprendeu somente a ler e escrever. Provavelmente ele frequentou a escola até os 9, 10 anos de idade. A família dele não tinha muitos recursos, o pai dele era um funileiro. O que fazia um funileiro? O funileiro era uma pessoa que geralmente andava com carroças, empurrando aquela carroça, levando artigos de metais e fazia bules, fazia chaleiras, fazia panelas naquela época. Ele não só vendia, fabricava, como ele consertava. Mas era um trabalho de extrema pobreza. Então aconteceu um fato na vida do John Bunyan, ainda ele conta no seu livro, que é a Maravilhosa Graça para o Principal dos Pecadores, que ele muito jovem, ele era alguém que falava palavrão, alguém que não tinha uma vida desregrada, era alguém que blasfemava, era alguém que vivia, segundo ele, aprontando, ele era rebelde. Então ele coloca nesse sentido. Aos 14 anos, o John Bunyan vai perder a mãe dele vai falecer, e uma irmã dele também vai falecer no mesmo ano, com diferença de 3 meses uma da outra, vão falecer. E em seguida, nesse mesmo ano, o pai dele, então, se casa novamente. O que fez o John Bunyan, então, querer sair de casa mais cedo. E aos 16 anos, vai estar acontecendo o período que eu falei para vocês. Esse conflito entre o rei, o Carlos I, e aqueles que defendiam que o Estado governasse a igreja ou que determinasse as regras de fé, que a religião única fosse anglicana na Inglaterra, e o parlamento, que eram aqueles que estavam pedindo uma liberdade religiosa, que a reforma ela não ficasse somente ali, mas que a reforma ela tivesse um andamento. E o John Bunyan vai se alistar no exército, ele vai ir para a batalha, e ele vai ficar ao lado, então, do parlamento, que está liderado por Oliver Cromwell. E eles vão lutar em favor da liberdade religiosa na Inglaterra nesse período. E o John Bunyan, ele conta, e ele vai para a guerra, ele vai se alistar aos 16 anos, e ele conta que num determinado dia, num momento que ele fala a respeito dessa batalha, que estava ali acontecendo um confronto dos exércitos, que um amigo dele havia pedido para trocar com ele de posição. E esse amigo troca com ele de posição, e quando ele troca de posição, logo em seguida esse amigo ele é atingido por uma bala de mosquete na cabeça. E ele acaba falecendo. Então isso foi algo que mexeu muito com John Bunyan, e que ele passou a pensar o que seria da vida dele, como é que seria a questão da salvação dele, se ele iria para o inferno, como ele se mantinha naquela época. Então, ele começa então a fazer esse pensamento, e como daí após esse período ele sai novamente aos 19 anos, ele vai acabar se casando. Então nesse meio tempo o exército do parlamento vai ser vitorioso, os puritanos então vão conseguir colocar o Oliver Cromwell então governando a Inglaterra nesse período, nesse tempo, e vai formar como se fosse uma república na Inglaterra, ao invés de ser a monarquia, que era o rei que governava. Então, eles conseguem ter esse momento, e aí é um período onde tem um pouco de liberdade religiosa na Inglaterra. E o John Bunyan, então, ele vai se casar aos 19 anos, a primeira filha dele vai nascer cega, e depois ele tem mais 3 filhos com essa primeira esposa. E aí ele conta na situação dele, a respeito disso, da história dele, como é que era. E ao mesmo tempo, ele continua com a mesma profissão do pai dele. Ele continua sendo um funileiro, ou latoeiro, como era chamado antigamente. Então ele segue
trabalhando dessa maneira, viajando, saindo de cidade ou vila em vila, vendendo o seu trabalho, oferecendo para consertar ali as panelas, as frigideiras, as chaleiras que as pessoas tinham. E em um determinado momento ele vai encontrar senhoras que estão conversando entre si. Porque até esse momento ele começa a frequentar a igreja, ele começa a ter um certo conhecimento, mas ele ainda não tem conhecimento profundo de conversão. E em um determinado momento ele conta que um local que ele foi, que ele estava indo, ele encontra com senhoras que estavam conversando. Olhem só, às vezes, por isso que a Bíblia diz que quando nós estamos juntos devemos cantar, falar salmos, cantar hinos, falar aquilo que edifica o Senhor. E ele, no seu trajeto, ele ouve essas senhoras, algumas mulheres que estavam conversando da palavra de Deus. E ouvindo essas mulheres conversando da palavra de Deus, ele se sentiu tocado a respeito de Jesus. Verdadeiramente, ele começou a ter interesse maior pela palavra de Deus. Ele começa a se preocupar mais com a salvação dele. Ele começa a entender, ele começa a procurar saber situação, o que essas mulheres estão falando, então, se aprofundar naquilo que elas estavam conversando entre si. Por isso que é muito importante, às vezes a gente acha assim, mas só o pregador que está lá no púlpito pode ganhar almas, e na verdade não todos nós somos ganhadores de almas. Com a nossa vida, com a nossa conduta. Então aquelas mulheres, elas estavam conversando entre si, elas não estavam pregando uma multidão, elas não estavam fazendo uma palestra, elas estavam conversando entre si, e o John Bunyan escuta então essas mulheres falando, conversando, né? E começa a ter interesse em aprender mais a palavra de Deus. Então, ele vai buscar mais sobre isso aí. Então, ele vai ter um pastor que vai auxiliar ele bastante. O pastor John Gifford vai começar a orientar ele. Era um pastor batista, orientar ele da palavra de Deus. Ele vai ser batizado, então, na igreja batista. No ano de 1653, ele se batiza. E esse livro que ele escreveu, que é autobiográfico, ele conta sobre a conversão dele, que é A Maravilhosa Graça para o Principal dos Pecadores, que ele fala muito sobre si. É um livro que conta muito, muito essa luta dele para a conversão. Que ele se achava indigno, que ele se achava que os pecados dele era algo que o atormentava, e buscar que Deus realmente o tinha perdoado, se ele tinha salvação verdadeiramente. Então, todo o livro dele mostra ele em muito diálogo com Deus, assim, orando, em pensamento, orando em espírito, orando muito, esperando ouvir Deus falar com ele, Deus respondendo ele. E aí ele vai mergulhar na Bíblia, ele vai mergulhar, estudar, porque uma coisa boa que aconteceu na Inglaterra nesse período é que até então as Bíblias não estavam em acesso muito para as pessoas, principalmente na língua de cada país. E aqui, com a Reforma Anglicana, então, a Bíblia passa a ter, já tinha uma tradução de William Tyndale para o inglês da Bíblia, e ela passa a ser, então, mais difundida na língua do inglês, para essa tradução as pessoas poderem acompanhar. Ele também vai ter acesso a uns escritos do Martinho Lutero, que era um comentário à Epístola dos Gálatas, e que moveu com ele profundamente. Foi algo assim que mexeu muito no profundo dele para ele seguir. Retornando à situação dele do casamento, ele conta que, como eles eram muito pobres quando ele casou com a sua esposa, que eles não tinham nada, absolutamente nada. A única coisa que a esposa levou de dote para o casamento, que trouxe para ela como bem, foram 2 livros. E esses 2 livros eles liam juntos. E serviu muito também para ele ter despertado a fé. Naquela época, quando nós falamos, hoje se você disser assim para alguém, leia tal livro, parece, muitas vezes as pessoas não dão tanta importância, não dão tanto valor à leitura de um livro. Mas naquela época, a leitura de um livro, ou você ter um livro em casa, era extremamente caro e extremamente difícil. Então, quando eu entendo que a esposa dele levou de dote 2 livros que ela recebeu do pai do casamento,
era realmente algo que era um tesouro para eles na época. Ele conseguiu ter esse acesso, esse contato. E isso tudo despertou nele um desejo mais e mais profundo de conhecer a Deus, de conhecer a palavra de Deus. E ele era um exímio leitor e conhecedor da palavra de Deus, versículos bíblicos, ele sabia, e tudo que ele falava, tudo que ele conversava com as pessoas, ele já respondia dentro da Bíblia, ele respondia com versículos bíblicos. Então, ele começou a ser muito usado a partir daí. Em 1655, ele foi convidado para começar a pregar na Igreja Batista. Ele foi colocado como um diácono da igreja. E começou a pregar naquelas comunidades, nas vilas, em pequenas localidades, onde as pessoas se reuniam para ouvir ele falar. E nesse tempo, as pessoas vão parar para escutá-lo. Havia um teólogo na Inglaterra, muito importante, que era John Owen. Ele era famosíssimo e, segundo os historiadores falam, ele foi um dos maiores teólogos que já existiu na Inglaterra. E ele ia escutar John Bunyan pregar. E uma vez o rei perguntou para ele o seguinte: mas escuta, como é que tu, um homem com essa cultura que tu tem, com toda essa teologia que tu tem, tu vai escutar um latoeiro? Ele vai escutar um funileiro, um homem que não tem o conhecimento que tu tem. E John Owen então dizia: eu trocaria todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu aprendi, para falar como esse homem fala. Então, mais uma vez, e cada vez que eu falo de personagens históricos e personagens bíblicos, mais sempre vem e me reforça que Deus trabalha de multimaneiras, multiforme, escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E pega esse homem, alguém que não tem cultura, alguém inculto, um latoeiro realmente, que pregava de uma forma tão grande que as pessoas realmente se sentiam tocadas por Deus. E o que vai acontecer depois disso? Depois desse período vai morrer o Oliver Cromwell, que era aquele que estava ali, líder do parlamento inglês, e que até aquele período ali garantiu uma certa liberdade. Em 1658, quando ele morre, vai começar um processo de reconduzir os descendentes do rei, que no caso aqui seria Carlos II, ao poder na Inglaterra. Ele vai voltar para o trono, o filho do rei Carlos I, então, que tinha sido deposto, ele vai assumir o trono na Inglaterra. E qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai instituir, então, nesse momento, botar fim à liberdade religiosa. Quando ele vai assumir o poder, quando o parlamento aceita dele voltar, ele vai voltar dizendo: não, vamos continuar tendo liberdade, as pessoas vão ter liberdade religiosa e tudo. E quando ele assume o poder, de fato, é algo que ele vai acabar com essa liberdade religiosa. Ele vai tirar. E aí vai começar, em 1658, então, um processo contra o John Bunyan, para que ele parasse de pregar. Então, as autoridades, juízes da época, já estavam observando não só o John Bunyan, mas todos aqueles que estavam pregando nesse período. E vai ser emitido, então, uma nota para que John Bunyan, se ele fosse encontrado pregando, ele seria preso. Por quê? Porque lembrem que a igreja oficial da Inglaterra nesse período era a igreja anglicana. Então, somente aqueles ordenados pela igreja anglicana tinham liberdade de pregar, ou eles teriam o direito de fazer as pregações ou ensinar o povo naquela época. E o John Bunyan, ele era um batista, ele vem de dissidentes dos puritanos. A esposa dele era filho de puritanos. Então, eles tinham outra regra de fé. Eles não aceitavam a interferência do Estado na religião. E eles já tinham, a teologia deles já estava muito além do que aquilo que a igreja anglicana pregava naquele tempo. E aí, por causa disso, eles começaram a ser perseguidos. Em 1660, então, o John Bunyan vai estar numa reunião. Inclusive, ele foi avisado que se ele fosse pregar nessa reunião,
que havia uma ordem judicial contra ele, que ele seria preso. E mesmo assim, ele foi, não teve medo para ir pregar nesse lugar. Então, sabiam que isso poderia acontecer. E ele vai, e quando ele começa a pregação, começa a falar lá em Bedford, ali há pessoas mandadas que vão prender ele e vão lançar então ele na prisão. Ele fica preso durante 6 meses. Antes relatando, voltando ao assunto da história da vida dele, em 1655 a esposa dele vai falecer. Em 1659 ele vai casar novamente com Elizabeth. E nesse momento ele vai ficar preso e vai ficar a Elizabeth tomando conta dos filhos dele. E a Elizabeth, ela estava grávida quando ele foi preso. E foi tanto tumulto nessa situação que ela acabou tendo uma perda, perdeu o bebê que ela estava esperando nesse momento. E ficou cuidando das crianças, 4 filhos do John Bunyan, então, sendo que a primeira filha, Mary, era cega. E o John Bunyan, então, ele vai ficar preso. Passado 3 meses, então vem novamente uma ordem judicial para ele lá, vão perguntar para ele. Se ele deixasse de pregar, ele poderia ser solto. Se ele se negasse, se ele continuasse pregando, ele permaneceria preso. Mas se ele abandonasse, deixa de pregar para você ser solto. Você terá sua liberdade se você parar de pregar. E aí qual foi a resposta dele? Se eu for solto hoje, amanhã pela graça de Deus estarei pregando. Então, ao invés dele ser solto, então, John Bunyan vai amargar a prisão. Agora, pasmem, por 12 longos anos. John Bunyan, então, vai ficar preso durante 12 anos. Durante todo esse tempo, então, ele vai ficar preso. O rei da época, que é o Carlos II, ele vai emitir declarações para que não pudesse as pessoas pregar mais. Ele vai tirar mais de 2.000 pregadores que estão nos púlpitos nesse momento, das igrejas que não eram anglicanas, vão ser expulsos, vão ser tirados. Havia uma ordem, inclusive, de que os reverendos, pastores, pessoas que pregassem, não podiam nem morar próximo de vilarejos, que eles tinham que morar afastados até 8 quilômetros de vilarejos, eles não podiam ter contato com as pessoas. Então, mais de 2.000 pregadores foram afastados dos seus púlpitos nessa época. E como Deus é maravilhoso, eu fico pensando sobre a história do John Bunyan, que nesse momento, onde ele vai ficar esses 12 anos preso, e aí eu me lembro de Paulo, né? Ele poderia estar preso, mas a palavra não estava algemada, quanto ele foi produtivo para o reino de Deus. Então, o primeiro momento em que ele está preso, até a esposa dele, Elizabeth, vai tentar pedir, recorrer perante os juízes da época que ele fosse solto. E aí os juízes continuam acusando que ele era um herege, que ele pregava coisas que não era verdade. E a esposa dizia que não, que ele era um homem bom, que precisava sustentar a família, toda aquela conta da situação que ela perdeu o bebê, toda aquela situação que eles estavam vivendo, que viviam muito também daquilo que os outros poderiam ajudar, da caridade das pessoas. E o juiz até chega a se compadecer dela. E aí chega um momento que o juiz pergunta para ela, tá, mas se libertarem John Bunyan agora, o que tu vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai parar de pregar? E aí ela responde para a autoridade, meu senhor, só se ele parar de falar. Então, o quanto que a chama do evangelho estava viva no coração dele. E lá na prisão, é muito interessante como é que ele vivia. Lá na prisão ele dormia num tapete de palha, imagine a situação insalubre dessa prisão, da cidade e tudo. Ele podia receber visitas, o carcereiro que ficou cuidando dele, como ele era um homem assim, de bom testemunho ali, o carcereiro, que nem um carcereiro do apóstolo Paulo lá, que levou ele para casa, curou das feridas, depois trouxe no dia seguinte a casa. Esse carcereiro, ele tinha uma certa liberdade de trazer a família dele, podia visitá-lo, tratava ele com um pouco mais de respeito nesse primeiro momento quando ele foi preso. Ele escreveu muitos livros na prisão, e lá na prisão ele foi o pastor dos prisioneiros, ele ministrou as pessoas que estavam presas também naquela cadeia daquela cidade. E preso também ele trabalhou com tecidos, fazendo cadarços nesse tempo aqui para sustentar a família. Então, este homem que
teve a sua liberdade negada simplesmente porque ele queria pregar a palavra de Deus, ele queria continuar pregando a palavra de Deus. E nesse local, lá na prisão, depois nós vamos falar a respeito das obras dele, onde ele tem um momento extremamente produtivo de vida, onde vai escrever obras incríveis que até hoje são conhecidas, as pessoas, muitos se converteram lendo a obra dele, muitos têm, até hoje, é tremendo o que ele escreve, se nós lemos com atenção, não só o Peregrino, mas como outros livros dele, são fantásticos o quanto que esse homem tinha um conhecimento, e não só um conhecimento, mas um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Então vai estar nesse tempo toda essa situação aqui. Em 1672, o rei, o Carlos II, ele vai fazer uma declaração de indulgência religiosa. Então, findando esses 12 anos que ele esteve na prisão, ele vai ser solto por um período pequeno. Uma certa tolerância a respeito do rei que tinha naquela época que ele fosse solto, para que ele continuasse seguindo pregando a palavra. Ele ficou basicamente dos 32 anos, se eu não me engano, dos 32 aos 44 anos, ele esteve nessa prisão de Bedford. E as pessoas iam ouvi-lo na prisão. Então, o quanto que Deus usou este homem até mesmo na prisão, os seus escritos, aquilo que ele escrevia, aquilo que ele falava. Depois o próprio rei novamente, ele vai anular esse edito. Em 1675, ele vai anular e novamente John Bunyan vai ser preso agora por 6 meses. Mas, passados esses 6 meses, tem um quaker, um amigo dele que vai interceder perante o rei e vai conseguir a soltura, porque ele era muito querido, ele era muito amado, as pessoas ele era muito popular. Então, em função disso, ele acaba sendo liberado da prisão. E este homem, que foi um homem assim, muito usado por Deus, tudo isso que ele viveu, tudo isso que ele sentiu nessa prisão, nesse tempo todo de vida. Agora, de ser falado do final da história dele, eu quero falar um pouquinho sobre as obras. Um livro hoje muito conhecido das obras de John Bunyan, não só esse livro que eu acabei de citar, que conta a biografia dele até o período da conversão dele, que é Maravilhosa Graça para o Principal dos Pecadores, porque ele se considerava assim, o principal dos pecadores. E todo livro, ele é um livro onde ele coloca muito essa questão do sentimento dele, e quantas vezes ele se sentiu lutando de se Deus havia perdoado, se ele estava sendo salvo, se ele estava sendo aceito, o que Deus queria da vida dele, a respeito dessa situação. Então, como Deus havia trabalhado nele, é muito dele falando com Deus, dele falando que se Deus o amava, e Deus respondia para ele, e ele citava respostas com versículos bíblicos, o que me leva a entender que o relacionamento dele com Deus profundo que existia, consistia na oração e na leitura da palavra. Porque em todo esse tempo também, inclusive que ele esteve na prisão, esses 12 anos que ele esteve na prisão lá, ele escreveu muitos livros, cerca de 11 livros nesse período, e ao todo, na sua vida inteira, ele tem cerca de 58 obras, entre livros e escritos, sermões, tudo. Foi um homem que, esse período todo que ele esteve lá, foi um período produtivo. Ele não ficou lá na prisão só esquecido, ele ficou lá na prisão produzindo, Deus tratando ele, Deus falando com ele. E uma das coisas fantásticas que eu acho nesse livro, Maravilhosa Graça, é que ele diz que Deus não fez nada através dele que não tivesse feito primeiramente na vida dele. Que Deus havia trabalhado muito com ele para trabalhar através dele. Onde trabalhei para Deus foi onde primeiramente o meu Espírito me concedeu para pregar. Então Deus trabalhou para ele, para que ele pregasse. O livro assim conhecido pela figura de linguagem dele, que usava como forma de metáforas, foi o livro O Peregrino.
Esse livro, ele foi escrito em 2 momentos, ele foi lançado em 2 partes, depois ele foi unido numa parte só. E hoje, né, tanto naquela época, ele se tornou algo assim, hoje eu poderia dizer que seria um best-seller, um livro que entrou para o livro dos recordes. Por quê? Porque já naquela época, logo que ele foi lançado, inclusive quando ele chega para lançar o livro, para editar o livro, assim, um livro simples aqui, ele não chega assim, um grande livro, não, uma simples obra. Só que essa simples obra que ele entregou para que fosse lançada é uma obra hoje dos livros cristãos. Ele depois da Bíblia, é o livro mais conhecido. Foi o livro que foi mais traduzido, mais de 80 idiomas, e até hoje esse livro é lido no mundo inteiro. Pessoas conhecem a história de O Peregrino. E quando você vai conhecer a história do peregrino, né, que é o cristão fugindo da cidade da destruição e que está lá com seu fardo pesado nas suas costas, carregando esse fardo, e quando ele começa a ter contato com a leitura do livro que ele fala, e que na verdade John Bunyan está falando da Bíblia, e que ele sente aquele fardo pesado, e ele fala com a sua família, e que tem um evangelista que vem e fala para ele, né, procurar o caminho da porta estreita, e ele sai então com aquele fardo pesado, o peregrino, né? Então esse momento é muito bonito, essa história que ele vai contando, e ele vai contando fatos que esse peregrino vai passando ao longo da estrada, que ele vai vivendo, pessoas que ele vai encontrando, e primeiro os vizinhos dele estão impedindo, que é o obstinado e o flexível, o vacilante, mas ele mesmo assim ele segue. E é lindo o momento do livro onde o fardo dele, que está com aquele fardo pesado, mas ele está subindo, e chega um momento onde, quando ele consegue chegar aos pés da cruz, então aquele fardo pesado que ele vinha carregando se solta dele. E ele consegue deixar o fardo aos pés da cruz. E ali ele tem continuação da jornada. Eu não vou contar todo o livro para deixar você curioso e pesquisar sobre esse livro aí. Vale muito a pena fazer uma leitura com muita calma, porque é um livro profundo, fala muito conosco, até que ele consiga chegar lá na cidade celestial. Depois tem uma continuação desse livro, que é A Peregrina, porque quando o peregrino sai da sua casa, né, da cidade da destruição, para chegar na cidade celestial, a família dele não sai. Então o livro da Peregrina, que o John Bunyan escreveu, é a continuação da história, é a esposa e os filhos dele. Porque eu acho interessante que todo o trajeto em que esse peregrino, que depois, quando ele deixa o seu fardo na cruz, ele começa a ser chamado então de cristão, né, não mais peregrino, ele pede para Deus, né, ele pede muito, intercede pela família dele, e aí quando ele chega lá no final, a família dele recebe esse convite também para sair da cidade. Então, e aí começa a história de A Peregrina. Todos os trajetos que ele vai passando, ela passa semelhante. Tem alguns personagens próximos e outros diferentes. Mas vale a pena a leitura, ler o livro O Peregrino. Foi um livro, assim, que na época, porque foi um livro... e, na verdade, esse livro, se você vai ler ele, vai entender, é um livro que trata do plano da salvação. E da maneira como o cristão tem para deixar o seu pecado, o seu fardo aos pés da cruz, aquilo que ele carrega, os seus pesos, todo esse... e a viagem do cristão, que não é fácil, que situações onde ele vai parar, em castelos, no pântano. Então, são todo esse trajeto que ele vai viver, todo esse momento que ele vai passar, isso trata da nossa trajetória de vida cristã. E o John Bunyan escreveu esse livro na prisão. Então, talvez, se o John Bunyan tivesse solto naquela época, nós não teríamos essa preciosidade. Houve-se, então, a partir desse livro, algo assim tremendo em relação à teologia ali, porque as pessoas começaram a ver, era uma figura de linguagem que era utilizada. Jesus também pregava por parábolas. O que eram parábolas? Ele usava histórias para ilustrar uma situação. Ele ilustrava histórias, inclusive do cotidiano, da vida daquelas pessoas, para ilustrar verdades profundas da parte de Deus. E o que o John Bunyan faz, justamente nessa linguagem de O Peregrino, que ele começa contando que ele teve um sonho e vai narrando todo o fato,
Na verdade é isso, ele está pregando o evangelho, ele está evangelizando através de uma figura de linguagem. Então isso foi algo que despertou a atenção das pessoas naquele tempo, despertou a curiosidade das pessoas, despertou o interesse de procurar, de ler, de conhecer, e através disso muitas pessoas foram salvas e receberam a Jesus como seu Salvador e entenderam a palavra de Deus. O que eu consigo perceber deste homem, que nesses 12 anos que ele esteve preso, a palavra não estava presa e por ele ter ficado esses 12 anos na prisão, hoje nós conhecemos a história dele. A história deste homem que não desistiu de pregar a palavra do Senhor. E na prisão ele dizia o seguinte: Jesus nunca foi tão real quanto agora. Como é que você explica alguém que está longe da família, está preso, dizer que Jesus nunca foi tão real quanto agora? Inclusive, ele dizia assim que a dor da separação da família dele, da esposa e dos filhinhos, era como se a carne fosse arrancada dos ossos. Então, a dor que ele sentia de não estar junto com a família nesse tempo aí, da situação que a família estava passando, da filha que era cega, como é que vai ser da minha filha, vai pedir esmola, ela vai passar por dificuldade, ela vai lutar, vai ser difícil a situação dela. Mas, ao mesmo tempo, ele é um homem que está dizendo assim: Jesus nunca foi tão real quanto agora. Eu fico pensando esse homem, que maravilhosas experiências, intimidade que ele teve com Deus nessa prisão. A ponto de escrever não só esses livros, mas como muitos mais livros, que realmente, até o dia de hoje, toca profundamente a vida de pessoas. Então, ele esteve ali, o último sermão dele, o último livro dele, o último sermão Você não pode salvar a si mesmo. E esse livro, ele fala assim, ele faz a comparação a respeito do novo nascimento, ele faz a comparação à criança que está no útero da mãe. E quando a criança está no útero da mãe, ele está no escuro. Embora o útero esteja acomodado, ele está no escuro. E ele fala a respeito da pessoa que não conheceu Jesus. Ele está no escuro, encastelado naquele local, né? Mas ele tem que ter um novo nascimento, ele tem que nascer para Jesus. Aí quando ele nasce, ele fala a respeito, ele vê a luz, ele vai fazendo aquela comparação com o bebê que está nascendo. E uma coisa incrível que eu até anotei a respeito que ele fala, quando o bebê nasce, o bebê chora. E aí ele diz assim: é impossível ser cristão e não ser chorão. É impossível ser cristão e não ser chorão. Porque quando você vê a luz, quando você nasce de novo, você tem que ter esse contato com o Pai, você vai às lágrimas diante de Deus. Então, isso é profundo, é um homem quebrantado, um homem cheio do Espírito de Deus. Embora nesse tempo ainda não se ouvia falar de grande avivamento, né? Os grandes avivamentos, foi um homem tremendamente avivado. Porque depois que ele saiu da prisão, ele foi convidado a ser pastor de Belfort. E ele seguiu pastoreando, e aí depois disso, as locais, imaginem para a época que eram vilas, gente, assim, procura a vila mais pobre, mais interior de Santa Maria, você não vai ter noção como é que era naquela época ainda. As vilas, a dificuldade das pessoas, muito longe, não tinha recursos, não tinha nada, e muito distante, não tinha muita população. E em cada sermão dele, ele reunia cerca de 1.200 pessoas. Às vezes, em cultos que ele conseguia reunir a 3.000 pessoas, que é quase que toda a população que havia no redor. Nós falamos em 3.000 pessoas, acho que quase a população de São Martim da Serra, né, Reinildo? 3.500. 3.500. Cerca de 3.500 pessoas. Então, vocês imaginem que ele reunia de gente para vir pregar. Um homem que deu a sua vida verdadeiramente ao Evangelho. E aí, lá em 1688, vai acontecer um fato, que ele vai, como um pastor amoroso, cuidar das suas ovelhas, e ele fazia muito esse trabalho de pastorear, muito de atender as pessoas. Ele vai acontecer um problema entre um pai e um filho. O pai e o filho vão se desentender, e o filho vai recorrer para John Bunyan e vai pedir para ele conversar com o pai, né, que ele tinha medo que se o pai morresse, ele fosse deserdado, toda aquela situação.
E o John Bunyan, então, ele vai fazer uma viagem bastante longa e vai conseguir chegar nesse pai, vai fazer a reconciliação do pai e do filho. E no trajeto, no retorno dele em volta para a cidade de Londres, para onde ele está voltando novamente, ele vai pegar uma chuva muito grande no caminho, a cavalo, como eles vinham, naquela época não tinha recurso, não tinha nada. Ele vai desenvolver uma febre e uma pneumonia. E em 10 dias, essa pneumonia vai levar ele a óbito. Então, ele vai falecer nesse período aqui, de pneumonia, 1688. Então, é tremendo aquilo que Deus fez. E os pensamentos dele ali, já próximo à morte, a questão de você não pode salvar a si mesmo, respeito à salvação, de conduzir as pessoas à salvação. Essa questão aqui, se não for chorões, não há vida espiritual em vós. Então, acho incrível o que Deus fez através da vida desse homem. Tem um recorte da história dele aqui nos livros Heróis da Fé, de Orland Boyer, mas é muito pouco ainda, mas vale a pena, se irmãos têm acesso, acessem lá, acompanhem. E realmente, assim, a história dele é uma história profunda. Deus usou muito este homem, e ele entendeu que a mensagem da palavra estava dizendo ali, que na multiforme dos dons, que ele deveria exercer o dom que Deus havia dado para ele, e o dom que Deus havia dado para ele era pregar. Então, se Deus havia dado esse dom para pregar, ele não iria ficar calado. E aí ele responde essa pergunta, né? Ou você para de pregar ou você será preso? E a resposta dele, ele deu na maneira seguinte: se eu for solto hoje, amanhã, pela graça de Deus, estarei pregando. Ou seja, ele tinha firme convicção de servir a Deus. E Deus tinha um propósito com ele, que esses 12 anos na prisão renderam para ele mais de 300 anos de história posteriormente, né? Até o dia de hoje, nós conhecemos este homem porque ele teve coragem de seguir falando do Senhor.